Ela chegou e disse assim para a mãe: mãe, eu aprendi uma coisa lá na escola, porque Deus estabeleceu que é só a mulher. Aí por isso que você vai encontrar umas religiões que tem aqui no Brasil que mata a galinha. Eu vou tirar a minha batina, vou tirar a casula e vou aproveitar essa vida, porque depois não tem mais nada. Após fortes declarações feitas diante de milhares de pessoas no PHN, Padre José Augusto faz um alerta que deixou muita gente inquieta e durante sua homilia rasga o verbo sobre uma realidade que, segundo ele, está destruindo silenciosamente a vida de inúmeros jovens. Se muitos achavam que esse assunto tão polêmico jamais seria exposto dentro de um ambiente religioso por conta das perseguições, bastaram poucos minutos de pregação para que o Padre José Augusto colocasse o dedo na ferida que deixou muitos jovens de cabelo em pé. Mas afinal, que maldade é essa que estão fazendo contra os jovens, que fez até mesmo o Padre José Augusto dizer que vai largar a batina se caso tudo isso for verdade? Fique aí que você vai descobrir já já, logo após a vinheta. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Saudações a todos, que a paz de nosso Deus esteja com todos vocês. É um imenso prazer ter vocês aqui no canal e eu já peço a sua colaboração para que a mensagem que eu estou transmitindo alcance mais pessoas. Deixe seu like aí que é muito importante, não vai te custar nada, e se na hora do like aparecer hypar, clica nele também para que esse vídeo possa ser mais impulsionado. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, ok? Após uma sequência de alertas feitos durante o PHN, Padre José Augusto finalmente falou sem rodeios e fez graves acusações sobre o que está acontecendo com tantos jovens, deixando muitos dos presentes completamente impressionados. Acompanhe comigo até o final e vejam o que é preciso fazer para se proteger do grande mal que vem infectando cada vez mais os nossos jovens. Ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Digam todos comigo: aqui estou, envia-me. Mas envia-me para quê? Envia-me para quê? Envia-me para provar para este mundo ateu que vive dizendo que Deus não existe. Envia-me para dizer que Ele existe. Vocês estão entendendo? Envia-me, Senhor, para dizer que Deus existe. Não sei se o Peter está ali. Você sabe, Peter, qual é o problema do PHN, desses jovens e de uma multidão de jovens que tem por aí? O problema, sabe qual é? É porque estão dizendo na cabeça deles que Deus não existe. Estão dizendo para vocês que Deus não existe. Eu gosto quando vocês fazem esse silêncio assim. Significa que impactou, porque é verdade. No versículo 28 da primeira leitura do Evangelho, estamos no capítulo 10 de São Mateus. Jesus que está enviando os apóstolos. Aí Jesus está dizendo assim, Jesus diz para os apóstolos o seguinte: o que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, e o que estais ao pé do ouvido, o que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. O que é que Jesus está dizendo para os apóstolos? Jesus disse para os apóstolos, para os discípulos que estavam ali, que Ele é Deus, que Ele veio do céu para nos salvar, que Ele é o Messias esperado. Então aquilo que eu falei aos pés aos seus ouvidos aqui, olha, na intimidade nossa, agora vai dizer, se for preciso, em cima dos telhados, que Jesus Cristo é o Rei do Universo, que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que ninguém vai ao Pai se não passar por Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Uma criança,
Ela estava indo para a escola. Antes de ir para a escola, a mãe foi, abençoou, pediu para que Deus a protegesse, fez ali umas breves orações e a criança foi para a escola. Mais tarde, quando a criança voltou, ela chegou e disse assim para a mãe: mãe, eu aprendi uma coisa lá na escola. Aí a mãe disse: o que, minha filha? Lá eu aprendi que Deus não existe. O que, minha filha? Disseram lá na escola o que? Que Deus não existe. É, mãe, falaram para mim na escola que Deus não existe. Deus não existe. Uma professora numa escola, antes de começar a aula, ela começou a rezar e falou para os alunos dela: Deus te abençoe. A diretora, sabendo disso, foi lá e falou para a professora: não fale isso aqui. Nas redes sociais, nesses últimos dias, viralizou uma situação de um homem que num evento, na hora que ele foi falar, ele começou a rezar, ele fez uma oração. E uma pessoa de grande porte, depois que o homem acabou de falar, ela chegou e disse assim: eu me senti ofendida. Porque aqui nesse evento esse homem veio falar que Deus existe e está falando com Deus. Eu me senti ofendida. É isso, jovens, que vocês estão aprendendo nas faculdades. Não estou dizendo que em todas, mas é isso que vocês estão aprendendo. Por que a juventude não vai para a igreja? Porque elas entram na universidade católica e saem ateias, dizendo que Deus não existe. É verdade ou é mentira? Como dizia Chico Anísio num programa que ele tinha, quando era pequeno, ele dizia: é verdade, Berta, é verdade. Só que era mentindo, ele estava mentindo e estava pedindo para ela. Essa juventude, não vocês, graças a Deus, mas eu sei que tem no meio de vocês pessoas que não acreditam na existência de Deus. Foi isso que São Bento, ele viu nas faculdades lá nos anos 480, quase nos anos 500. E por causa daquilo, ele se retirou. Sabe quando você diz que Deus não existe, você vai substituir Deus por alguma coisa. Aí o que é que você substitui uma vez que Deus não existe? Significa que não tem ninguém no comando. Não tem ninguém no comando dizendo: não faça isso e não faça isso. Se não tem ninguém no comando porque Deus não existe, aí o que é que acontece conosco? Droga no corpo, sexo em abundância, prazer à la vontade, pai matando filho, filho matando pai, irmãos em discórdia por causa de herança, que não se falam mais, homens pegando crianças para fazer coisas que não se deve fazer com criança. Uma vez que Deus não existe, uma mulher tem coragem de chegar e tomar um remédio para tirar o filho de Deus que está se desenvolvendo no corpo dela, porque Deus não existe.
Mas quando Deus passa a existir, aí as pessoas começam a entender que elas não podem fazer essas coisas. Aí os filhos obedecem aos pais, aí os pais amam os seus filhos. Aí você não vai encontrar injetando droga, você não vai encontrar o sexo em abundância do jeito que está, você não vai encontrar homem com homem, mulher com mulher, e todas essas parafernálias que existem e que está existindo, só porque estão dizendo para nós que Deus não existe. Uma vez que Deus não existe, o homem passa a agir como animal. Há uns 50 anos atrás, você não encontrava um jovem dizendo que ele é um sagui. Você não encontrava um jovem dizendo: eu sou uma formiga. Porque há 50 anos, 60 anos atrás, Deus ainda estava no trono, como nós vimos Isaías falando. Mas de uns tempos para cá, e isso aí já vem lá da Revolução Francesa, e depois entra o Renascimento, aí depois nós vamos entrando, né? Aquele homem barbudão, que é adorado e amado por muitos jovens por aí, aquele homem barbudão com o cabelo todo um pouco branco, que ele diz que a religião é o ópio do povo. Aí depois que esse entrou Marx, ele começou a destruir a humanidade com o seu marxismo. Por isso que Nossa Senhora falou em Fátima, para tomar cuidado, para rezar, consagrar até a Rússia, por causa do marxismo. Mas o marxismo veio da Alemanha, não veio da Rússia, veio com Marx, veio com o alemão. E você encontra uma juventude arrogante, lutando pelos seus direitos, mas que não lutam mais pelos direitos de Deus. Porque uma vez que Deus não existe, para que lutar pelos direitos de Deus? Eu vou lutar pelos meus direitos. E aí todo mundo tem os seus direitos, só Deus que não tem mais. E Deus tem um direito. O direito de Deus é que nós sejamos dele. Esse é o direito de Deus para nós, é que nós sejamos dele. Nós não podemos entrar nas garras de Satanás, que está inventando essa história e dizendo que Deus não existe. Mas Deus não existe mesmo? Será? Imagina, eu vou falar umas coisinhas bem simples assim, né? Será que Deus não existe mesmo? Sendo que aqui no Brasil, todo mês de julho, junho, é um mês que fica frio. Fica frio, né? Dezembro fica quente. Com exceção de Cuiabá. Imagina, Deus não existe não, é? Todo mês, todas as mulheres de todo o mundo, todo mês, elas menstruam. Os homens não. As mulheres sim, os homens não. Mas não poderia ser também assim, um mês um homem e um mês a mulher? Bem, eu não estou entendendo porque vocês bateram palmas não, mas tá ok, tá bom. Eu só quero dizer que poderia ser assim, mas não é, porque Deus estabeleceu que é só a mulher. Isso nunca vai acontecer com o homem. Deus não existe, e só os homens têm barba. Então, se está uma coisa assim tão programada, então vocês não acham que tem alguém que está por trás, que deveria ter feito isso? Ou está tudo assim? Baseado em quê que está tudo assim? E Deus não existe? Esses dias eu me deparei com um major.
Eu não sabia que ele era major, não, fui saber depois. Foi lá no confessionário. E na hora lá, ele trouxe uma dúvida. Aí eu disse assim, então vamos lá para aquela sala, que os padres de lá do confessionário sabem, e fui conversar com ele. Ele é estudante de história, historiador. E você sabe, né? Historiador hoje, eles aprendem que Deus não existe. Você não encontra nas faculdades que falam para os historiadores a existência de Deus. Lá fala que Deus não existe. Aí eu disse assim para ele, você está com dúvida dessas questões, né? A existência de Deus. Aí eu disse, vem cá. Me mostre uma nação ou um povo, antigo ou moderno, que não tenham como centro na vida deles o oferecimento de sacrifício a Deus. Tem alguma nação, algum povo que não tenha feito isso? Todos os povos, eles oferecem, da maneira deles, sacrifício a Deus. Aí eu disse para ele, mas você sabe por quê? Ele disse não. Aí eu disse, porque o Deus criador de todas as coisas, que nos criou, imprimiu no coração do homem um desejo por ele. Então todos os povos, quer queira, quer não, eles têm um desejo de religar. Por isso que vem a palavra religião. Religar a um ser superior. E aí eles oferecem sacrifícios a esse ser superior. Embora, meus caríssimos padres, não tenha sido o Deus verdadeiro ainda, mas eles estavam oferecendo sacrifício aos seus deuses. E Deus não existe? Se Deus não existisse, os povos não iriam oferecer sacrifício a Ele. Os maias, os astecas, lá na África, na Oceania. Aí chegou um momento que esse homem, ele começou a ficar tudo vermelho. Eu disse, mas o que está acontecendo? Aí ele disse assim para mim, estou emocionado. Estou emocionado. Por quê? Ele começou a perceber que Deus existe. E na faculdade ele aprendeu que Deus não existia. Aí eu disse para ele o seguinte, só que tem uma coisa. Até então havia, diante de todos os povos, um desejo de se chegar a Ele. E eles achavam que a única forma de se chegar a Ele era matando algum animal, fazendo alguma coisa, pegando uma virgem e oferecendo para Ele, para agradar a Ele. Aí por isso que você vai encontrar umas religiões que tem aqui no Brasil que mata galinha. Mata galinha. Aí eu disse para ele, só que o homem jamais iria chegar a Ele e compreender quem é Ele, se Ele não viesse ao homem. Porque o homem, ele nunca vai conseguir chegar a Deus, se Deus não se chegar a Ele. Vocês entenderam? Hein? É por isso que lá no capítulo 12 do livro do Gênesis, Deus começa a se achegar. Ele diz, Abraão, não desse jeito que eu falei, né? Abraão, larga seu povo aí, aqui na Mesopotâmia, que tinham o oferecimento, que ofereciam as diversas divindades. Porque vocês vão encontrar o quê? Nos povos, que se chamam os povos pagãos, você vai encontrar eles oferecendo sacrifício não a um Deus, a vários deuses. Aqui está o erro. É um sinal que ainda não se encontraram com o Deus verdadeiro. Então eles começam a oferecer a vários deuses. Mas o Deus de Abraão
não é o Deus de vários, é um só. Então agora Deus começa a se mostrar e a dizer: olha, não são vários, é um. É um só. Porque para os pagãos, cada Deus uma coisa. O Deus da fertilidade, o Deus da agricultura, o Deus da caça, o Deus da água, o Deus disso, o Deus daquilo. Mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó não é o Deus panteísta, o Deus que está nas coisas. Ele é o que cria todas as coisas. Então aqui está a diferença. Os povos, eles criam os seus deuses a partir dos 4 elementos da natureza: a água, a terra, o fogo e o ar. E o Deus que nós cremos é Ele que criou o fogo, a terra, a água e o ar. Olha a diferença. O de cá cria, o de cá não. A pessoa diz que é Ele. Não, Ele cria. Ele é o Deus criador. E todas as coisas passaram a existir por meio dele. Aí eu falei para ele assim, uma coisa que eu já falei aqui várias vezes, vou repetir. Que uma pessoa perguntou para mim, mas que a filha dela tinha dito para ela o seguinte: mamãe, quem foi que criou Deus? E o major me ouvindo. Aí a mãe disse: vai perguntar para a sua catequista. Aí a catequista dela disse assim: minha filha, Deus se criou. A menina não se convenceu, porque Deus se criar. Então se Deus se cria, como é que se dá isso aí? Ao nada que se cria e vai criando Deus. Aí eu disse a mãe dela pediu para perguntar para mim. Aí eu disse: não, minha filha, Deus, Ele não se criou. Deus sempre existiu. Vocês entendem? E aí, claro, aquilo que eu vou falar aqui, os padres entendem bem, né, de Aristóteles. Então, se Deus, Ele foi criado por alguém, então o outro é que passa a ser Deus. E se o outro criou esse Deus daqui, então o outro vai infinitamente, vai sempre até chegar a um, que é o que move, o que cria todas as coisas, porque tudo tem que vir de um, tem que vir de um, que é o Criador, e é a partir dele que todas as coisas veio. Ah, meu Deus, tanta gente inteligente, olha, tanta gente inteligente nas faculdades estão acreditando que o mundo foi criado a partir de uma bomba, e um Big Bang. Que burrice! E tanta gente inteligente acreditando nisso. Foi uma bomba, um Big Bang lá, e tudo veio. Até hoje eu estou querendo saber quem foi que acendeu o estupim lá para a bomba explodir. Deus existe. E Ele se revelou. E agora Ele mostra que Ele é Deus a partir de quê? Fazendo com que um homem de 75 anos e uma mulher de 65 anos, Ele diz para esses dois que eles vão ter filhos. Uma mulher de 65 anos tendo filho, até ela não acreditou. Ela diz: murcha como eu estou, como é que eu vou ser mãe? E Ele prova que Ele é Deus quando ela vai ter um filho. Isso está na Sagrada Escritura e na história de Caroxia, isso é verdade. Ela foi ter um filho com 90 anos. 25 anos depois ela teve o filho Isaac. E Deus não existe? Como é que Deus não existe? Se Ele fez um povo passar pelo mar a pé enxuto. Ah, não, mas isso aqui é coisa da natureza. Na hora que o povo ia passando, o mar vermelho lá no Egito, né? O mar vermelho costumava ele baixar e depois ele subia. Vem cá. Foi justamente na hora que eles iam passando que o mar baixou? Então, se foi justamente no momento que eles estavam, que o mar baixou, na hora que Moisés levantou o cajado e o mar baixou, então Deus existe do mesmo jeito.
A negação, sempre essa negação da divindade, sempre a negação de Deus. Até que Deus envia o seu filho por meio de uma mulher. Porque o sacrifício dos animais não eram sacrifícios que redimiriam os nossos pecados. Então Deus precisava de um homem perfeito para oferecer o sacrifício, para que ele pudesse morrer por todos. E precisava ser um homem. Mas pelo amor de Deus, todos os homens nascidos de mulher, tudo pecador, como é que vai redimir a humanidade? Como que vai redimir a humanidade? Então era preciso que Deus morresse. Mas Deus não morre porque Deus é Espírito. Então Deus precisava de quê? Deus precisava se tornar homem. Entende isso aqui? Deus precisava se tornar homem para que Ele morresse e nos salvasse. Então precisava-se de um homem perfeito. Mas se esse Deus que precisava nascer, porque Deus quis assim, e Ele precisava nascer de uma mulher, Ele precisava nascer de uma mulher que fosse sem pecado. Porque se Ele nascesse de uma mulher que tivesse pecado, Ele ia ser pecador também. Aí quando Ana e Joaquim se unem, em vista dos méritos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, em vista da paixão da morte dele, Deus não permitiu que Nossa Senhora fosse gerada no pecado. Então na hora que Nossa Senhora é concebida no ventre de Ana, ela não adquire o pecado da mãe. Agora sim, uma mulher pura e santa poderia ser mãe de Deus. Vocês estão entendendo? Os padres aqui já sabem de tudo isso. Tinha que ser uma mulher sem pecado para gerar um filho sem pecado. Vocês entenderam como é que é a lógica? Se Jesus nascesse de uma mulher que tivesse pecado, ele não poderia oferecer sacrifício, ele não poderia se oferecer como sacrifício, porque o sacrifício tinha que ser perfeito. Então, gente, Nossa Senhora é demais, né? Faz assim comigo, ela é demais. Olha, like para Nossa Senhora. Faz assim, like. Milhões de like para ela. Por isso que ela não é qualquer uma, viu? Estão dizendo por aí que ela é qualquer uma, mas não acredite não. Ela não é qualquer uma, não. Ela é a mãe de Jesus Cristo, que é Deus. Então ela é a mãe de Deus. E aí Jesus se oferece em sacrifício e nos salva, nos redime. E a única condição, agora eu vou com mais rapidez porque o tempo já está acabando. Então veja, Jesus ele se oferece em sacrifício e ele nos salva. E Jesus prova que ele é Deus e que ele existe. E isso não é história de carochinha, porque ele disse assim: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, os homens irão torturá-lo, vão matá-lo e ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Aconteceu isso? Hein? Tá onde? Isso está revelado aonde? Aonde isso está revelado? Na Sagrada Escritura. Na Sagrada Escritura está revelado. Você sabia que esses professores seus não leem a Sagrada Escritura? Eles se baseiam nas mentiras deles, baseados, sabe em quem? Em Marx, Nietzsche, Feuerbach e um monte de burro, esse monte aí. Mas ninguém baseia-se em Deus, ninguém baseia-se na Sagrada Escritura. Por que eles não se baseiam na Sagrada Escritura? Porque na Sagrada Escritura está a revelação do Deus verdadeiro. Mas como eles negam a Deus, eles não vão na Sagrada Escritura. Eles vão pegar uma pessoa que não crê em Deus e usa aquela lógica lá, e vai levando e falando de coisas, de situações que aconteceram na igreja, mas não baseado historicamente, baseado em ideologias de um ou de outro que falou. Aí fala que a igreja católica matou um monte de gente. E aí vocês saem das faculdades revoltados, porque vocês não procuram a verdade em quem deve falar a verdade. Fiquem em pé aqui de novo vocês. É neles que vocês têm que buscar a verdade. É nesses aqui, ó.
Se está com dúvida, vai tirar dúvida com eles. Você compra carne na padaria? Na padaria você compra pão. Como é que você vai procurar saber as coisas de Deus? Não naquele que fala de Deus. Vai naqueles que não falam de Deus, aí vai tirar dúvida lá. Você tem que tirar dúvida aqui, ó. E vocês têm o direito de cobrar de nós que nós demos resposta. Nós precisamos dar a resposta que vocês não estão tendo. Podem sentar com a graça de Deus. E aí, se Deus não existe, aí a gente tem que fazer um encontro chamado PHN para falar para vocês que nós não podemos ofendê-lo, que Ele existe, que Ele nos ama, e que Ele está dizendo que nós devemos caminhar por aqui. Mas como vocês vão viver o PHN se vocês não acreditam em Deus? Só vive o PHN quem crê em Deus. Então nós temos que mostrar Deus, nós temos que falar de Deus. Nós não temos simplesmente que ficar falando, não se masturbe, ai, não faça isso, não fume droga. Não, nós temos que ir pelo lado certo. Nós temos que mostrar Deus. Quando você se encontra com Deus, você deixa de fumar maconha. Você só vai parar de fumar maconha quando você tiver a sua experiência, quando você se encontrar com Deus. Porque senão você vai ficar ouvindo gente dizendo, pare de fumar maconha. Você vai dizer, quem é você? A vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Mas quando você se encontra com Deus, você diz, não, a vida não é minha, a vida é dele. A vida pertence a Ele, pertence a Deus. Me mostre um santo que fumava maconha. Me mostre. Ontem o Padre Paulo falou aqui de Santo Agostinho. Santo Agostinho, antes de se encontrar com Deus, pegava todo mundo. Quando se encontrou com Deus, ele parou. A nossa juventude, ela ficou paganizada. A nossa juventude precisa ser cristianizada de novo. A nossa juventude precisa acreditar na existência de Deus. Precisa acreditar que Jesus Cristo é o Senhor. A nossa juventude precisa entender que a nossa vida não termina com a morte. A nossa vida, a verdadeira vida, começa com a morte. Então imagina, minha filha, você aí que está passando passou a mão no rosto agora, assim. Agora você está assim, com essa camisa preta. Imagina, minha filha, você veio para esse mundo para nascer. Aí você nasce, depois você fica aí nesse mundo sem saber o que fazer. Aí você encontra um namoradinho para brincar de médico, fica brincando de médico com ele. Aí depois não tem mais nada o que fazer, aí você vai usar drogas. Aí depois você não tem mais nada o que fazer, aí você engravida, mata a criança. Aí você não tem nada mais o que fazer. Aí você trabalhar não quer, porque hoje ninguém quer, o povo não quer trabalhar. Fica aí sem trabalhar. É por isso que fica fazendo um monte de besteira, porque não trabalha. E não venha me dizer que não tem emprego. Tem. Vai capinar o quintal da vizinha, que dá para ganhar um dinheirinho. Aí depois vai fazer o quê? Fica aí perdido. Aí depois começa a usar droga, usando droga. Aí depois vem atrás de você porque você não pagou e pá, na tua testa, acabou a vida. Pronto, acabou. É para isso que você veio? Você veio para essa vida, para tomar uma bala na testa? Para lutar por algo que vai te matar? Eu vou perguntar mais uma vez. Você veio para esse mundo para lutar por algo que está te matando. A droga está te matando, você não está vendo, você está lutando por ela.
Luta por aquilo que vai te dar vida. Luta para ser de Deus. Lute para ser de Deus. Aí você acha que São Bento, que nós estamos comemorando hoje, você sabe como foi a morte de São Bento? Foi assim. Ele já estava idoso. Ele chamou 2 irmãos da comunidade dele, que era beneditino, levou ele em frente ao altar e mandaram abrir os braços dele. Ele abriu os braços, numa atitude de louvor a Deus. Aí ele fez algumas orações, falou algumas coisas e morreu com 2 homens segurando um no braço dele, um em cada braço. Morreu louvando a Deus. Morreu assim, ó. Eu tenho um parente, que na verdade foi uma prima minha que o adotou, esse rapaz, e ele entrou nesse mundo das drogas. Sabe como foi que ele morreu? Com um monte de bala na cabeça. Como foi que São Bento morreu? Louvando a Deus. Como é que você quer morrer? E Deus não existe. Se Deus não existe, eu vou tirar a minha batina, vou tirar a casula e vou aproveitar essa vida, porque depois não tem mais nada. Mas se Deus existe, continuo de casula, continuo de estola, continuo com a túnica, continuo com a batina, porque Deus existe. Se Deus não existe, pega o seu banquinho e saia de mansinho, todos vocês que estão aqui. Porque isso aqui é um teatro. Um monte de padre aqui, tudo assim, porque Deus não existe. Mas como Deus não existe, permaneçam aí, sentado, aguardando o momento de continuar a celebração, porque nós precisamos trazer Deus para você. Agora tem uma coisa, viu? Você crê em Deus? Então por que você não está vivendo o PHN? Meus irmãos, eu não sei se vocês prestaram atenção, mas vocês já perceberam o quanto a juventude de hoje está sendo corrompida dentro das escolas e faculdades? Será até quando que nós católicos vamos aceitar esses ensinamentos ideológicos que está acabando com a vida dos nossos filhos? Meus irmãos, precisamos acordar, precisamos ensinar os verdadeiros valores das virtudes cristãs para os nossos filhos e não podemos
podemos esperar que fiquem adolescentes para fazer isso. Precisamos fazer o mais cedo possível. Agora me responda uma pergunta e seja sincero. Você concorda com tudo isso que o padre José Augusto disse sobre os jovens? Você acha que as faculdades estão acabando com a fé deles? Me fale aqui a sua opinião nos comentários, ok? Não esqueça também de dar o seu like e se aparecer o botão de hypar, clica nele também e compartilhe esse vídeo com seus parentes e amigos para que mais pessoas conheçam nossa fé católica. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!